Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Todos queremos felicidade, satisfação, alegria. Mas a realidade no mundo é que há muita infelicidade, muita falta de satisfação e muita tristeza. Até se pode dizer muito sofrimento e muitas dores. Deus providenciou um caminho, uma maneira para nós termos uma vida feliz e abundante. E é o desejo dele que nós tenhamos uma vida feliz e abundante. E por isso é que nos diz: escolham o caminho da vida. Te dou dois caminhos, um caminho certo e o caminho errado. Escolhe o caminho da vida para que possas estar bem. Mas o que é que se passa então? Porque é que o homem continuamente continua a escolher o caminho errado? É porque o homem foi criado incompleto. Incompleto. Sim, como uma criação física, Deus, quando criou o homem, disse que é muito bom, foi muito bom. Mas a criação física, o homem, é de matéria, é uma criação material. Mas Deus é espiritual. E Deus fez o homem para ter um relacionamento com ele. E o homem físico não está completo até que a sua mente... Ora, o que é a mente? A mente é o nosso cérebro ligados com o espírito do homem no homem, que faz o cérebro ser a mente humana. E por isso o homem físico não está completo até a sua mente ser unida com a essência espiritual de Deus, aquele elemento que falta em nós para estarmos completos espiritualmente. Essa essência espiritual de Deus que procede do Pai Celestial através da habitação do Espírito Santo de Deus em nós. Então, quando temos o Espírito Santo de Deus em nós, então estamos completos e podemos então estar a andar num caminho de amor, alegria e paz. O homem foi criado na imagem de Deus. Isto é, para que o Espírito Santo de Deus possa estar no homem. Assim, com o Espírito Santo de Deus, o homem recebe o sentimento de Deus. Isto é a maneira de Deus pensar. Recebe o amor divino, recebe a natureza divina, recebe a fé de Deus, recebe o poder de Deus. E quando recebemos esse Espírito Santo de Deus no homem, isso é um dom de Deus. E o homem não pode ter caráter perfeito por um ato criativo instantâneo. Sim, o homem não pode ter caráter perfeito por um ato instantâneo de criação. Porquê? Porque caráter perfeito requer tempo, conhecimento, sabedoria, submissão, o ato de fazermos decisões sábias, uma vontade cooperativa, uma autorresistência, uma autodireção da nossa parte, unindo-nos ativamente
a Deus. Esse caráter perfeito, quando somos o homem completo, só pode vir pela experiência. Pela experiência, com o consentimento e a boa vontade nossa, seguindo o caminho que somos guiados através do Espírito que Deus nos dá e nos guia. E por isso lemos em Romanos, capítulo 8, versículo 7. Diz assim, Romanos 8, versículo 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Deus criou o homem com uma certa natureza humana, com uma certa inclinação para a carne, com um certo pendor para a carne. Isso é uma coisa natural, na maneira que fomos criados, com essa inclinação, com esse pendor para a carne. É como se fosse o poder da gravidade, que essa gravidade está a exercer sobre o homem uma atração para as coisas dele próprio, uma atração para baixo, interno, para o próprio homem, para a própria pessoa. E por isso é hostil a Deus, aos caminhos de Deus, e esse é o pendor da carne, que é parte da natureza humana. Por isso, o homem deve chegar, primeiro, ao conhecimento da sua rebelião natural contra os caminhos corretos de Deus. E segundo, o homem deve experimentar um arrependimento genuíno da sua hostilidade contra Deus. Do que é? Isso é, do seu ressentimento em relação à autoridade de Deus e do seu próprio pensamento e ações erradas que faz. Ou que fez. E aqui vemos duas coisas, irmãos. É que o arrependimento, por muitas pessoas, é conhecido como arrepender de coisas que fizemos. Tudo bem, correto. Mas é mais que isso. É arrepender do que somos. E temos que chegar a um conhecimento de que temos uma rebelião natural contra os caminhos corretos de Deus. E se você pensa, eu não tenho isso, então você ainda não chegou a esse conhecimento. E depois temos que experimentar, exercitar esse arrependimento genuíno, lutando contra essa hostilidade que existe na carne. Queridos irmãos, Deus não vai dar a vida eterna a ninguém que não esteja comprometido a viver o caminho que conduz a uma vida feliz, alegre, abundante, produtiva e eficiente. Nós sabemos que no dia de Pentecostes, no ano 31, quando o Espírito Santo de Deus foi derramado aos apóstolos e àqueles discípulos que estavam presentes no templo nessa altura, em Atos 2, vemos que Pedro então deu um discurso. E depois, durante esse discurso, veio a explicar a essas pessoas que Jesus Cristo era o Senhor e o Messias. E então eles chegaram a compreender,
a acreditar nisso. E disseram: o que é que vamos fazer? Então Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo de Deus, que é o que precisamos para sermos pessoas completas. Tudo bem. E muitas pessoas dizem: eu me arrependi. Eu arrependi de tudo o que fiz. E eu já fui batizado. Ou quero ser batizado, mas eu arrependi do que fiz, estou arrependido do que fiz e acredito em Jesus Cristo. E quero ser batizado, ou já fui batizado. E por isso, porque já fui batizado, acreditei em Cristo, já fui batizado, não preciso ser rebatizado, pois já acreditei em Cristo desde, por exemplo, que tinha 18 anos ou 17 anos quando fui batizado. Sim, acreditar e ser batizado são condições que para você podem ser simples. Mas isso não é o caso do arrependimento. O arrependimento não é assim tão simples. E isso é o que eu estou a falar hoje. Isso é o meu tema de hoje. Porque a minha, a nossa natureza humana, a nossa vaidade interna, a nossa vaidade interna, isto é, a nossa vaidade que existe dentro de nós, o nosso egoísmo, vai rebelar contra o arrependimento. Do arrependimento genuíno do que você é. Sim, vai dizer: eu arrependi do que fiz. Eu me arrependo do que fiz. Estou arrependido. Ou quando batizei, estava arrependido e acreditei em Cristo e por isso estou batizado. Sim, como disse, isso é uma parte do arrependimento. Mas não é o arrependimento completo. O arrependimento completo tem que incluir o arrependimento do que somos, do que você é e do que eu sou, do que nós somos. E é só quando você estiver totalmente arrependido, não só do que fez, mas do que é. Então, acreditando em Cristo e fazendo este compromisso pelo batismo, então receberá o Espírito Santo de Deus após a imposição das mãos. Ora, se você não entende o que é ser arrependido do que você é, como é que se pode arrepender? Você precisa de entender e compreender e se arrepender do que você é. Ora, se você não entende, não compreende, então o seu batismo, seja em que seita ou organização humana, não é válido. Porque você não deve ser batizado para dentro de uma igreja humana ou de uma organização humana, você deve ser batizado para dentro do corpo espiritual de Jesus Cristo, que é diferente. E por isso, então, esse batismo, noutra igreja, é inválido perante Deus. Uma vez, vou repetir o que disse há pouco, para encaixar bem. O homem deve primeiro chegar ao conhecimento da sua rebelião natural contra os caminhos corretos de Deus e
o homem, deve experimentar esse arrependimento genuíno de sua hostilidade, isto é, do que você é, e não só do que você fez, do que você é, o arrependimento genuíno da sua hostilidade. Isso é o seu ressentimento em relação à autoridade. Ressentimento em relação à autoridade. E, particularmente, a autoridade de Deus e a autoridade que Deus estabeleceu pelos seus servos. Além de seu próprio pensamento e ações erradas, não só do que fez, mas dessa inclinação para pensamentos e atitudes erradas que existe na sua carne, que é o pendor da carne. Por isso, é preciso de se render a Deus. É preciso de cessar essa resistência a Deus e à autoridade de Deus e à autoridade daqueles que Deus pôs com responsabilidades, com cargos no corpo de Cristo, na Igreja de Deus. É uma questão de você entregar-se completamente, sem qualquer condições, às mãos de Deus. Esse arrependimento de ir a Deus, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, confiando no seu precioso sangue, confiando em Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote, permitindo Jesus Cristo viver em você através do seu Espírito, para que você, então, viva uma vida nova, produzindo boas obras. Leia em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Portanto, somos feitura dele. Somos obra do Pai, criados em Jesus Cristo, através da imagem, do exemplo que nós devemos seguir, o padrão que nós devemos seguir em Jesus Cristo. Para quê? Para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Andássemos nelas. Veja também em Efésios, capítulo 4, versículo 24. E vos revesteis do novo homem. Nós temos que pôr o novo homem. Temos que nos arrepender do que somos. Não só do que fizemos, mas do que somos. E pôr, revestir um novo homem. Ser uma pessoa diferente. Criado segundo Deus. Um novo homem. Em justiça e retidão procedentes da verdade. Isto é, sendo criados por Jesus Cristo em verdadeira justiça e santidade. Por isso, isto é um ato de criação, é um processo de criação que demora tempo, que é desenvolvido através da experiência de superação, de vencermos as fraquezas da carne, o que nós somos. As fraquezas da carne. Isto é, o pendor da carne, o que nós somos. Então isso é o caráter que nós temos que desenvolver. Por isso, caráter é desenvolvido através de experiências de superação. Vejam comigo, se faz favor, em Isaías 55. Isaías 55.
Isaías 55, versículo 7. Versículo 7. Bem, vou começar a ler do versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Depois diz, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. A ver estas pessoas no mundo, estas pessoas no mundão, estas pessoas aí fora no mundo, são mesmo perversos, são iníquos, mas não eu. Desde quando é que a Bíblia diz isso? Você nunca pecou? Que eu nunca pequei? Nós, todos, somos pecadores. E por isso nós devemos deixar esse caminho, esse pendor da carne, essa inclinação da carne, esse velho homem, esses pensamentos. Versículo 8. Porque os meus pensamentos, isto é, os pensamentos de Deus, não são os nossos. Você não pensa, os meus pensamentos estão ok, é aquela outra pessoa ali que os pensamentos estão errados. Cuidado, irmãos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, diz o Senhor. Por isso, queridos irmãos, verdadeiro arrependimento é difícil. Porquê? Porque muitas vezes nós não vemos os nossos próprios pecados. Não reconhecemos o que somos. Não reconhecemos o que somos. E por isso, o verdadeiro arrependimento é difícil. Porquê? Porque vai contra a própria natureza. Vou explicar de uma maneira um bocadinho melhor. O corpo carnal, que é o seu e o meu, é de carne e sangue. O seu corpo é carnal, o meu corpo é carnal. Se preocupa tudo acerca de si mesmo. A maior preocupação é si mesmo. Por isso, temos grande ansiedade, temos grande depressão. Porquê? Porque estamos preocupados em nós mesmos. O corpo carnal é tudo sobre si mesmo. E por isso, muitas vezes, está quase totalmente alheio às dores dos outros. A culpa é da outra pessoa, não é minha. As outras pessoas falam mal a mim e por isso eu vou falar mal a eles. Quase totalmente alheio aos sofrimentos das outras pessoas, aos sofrimentos alheios. O corpo carnal exige que as suas próprias necessidades e desejos sejam atendidos. Ou, noutra palavra, a mente carnal depende da existência do corpo carnal. É ou não é? Claro que é. Portanto, o corpo procura controlar a mente, impor a sua vontade na mente, esta lei que
que está no meu corpo quer impor a sua vontade na mente, e é o que as pessoas chamam como o instinto de autopreservação. Mas não é um instinto, é uma atração para baixo, mais do que um instinto. E essa atração para baixo foi solidificada num comportamento aprendido por vários anos. Desde quando é bebê, que você queria qualquer coisa e diz e a mamãe vinha logo, olha, dá logo, não é? Não estou a dizer que não venha, mas estou a dizer que através desta necessidade do corpo carnal, aprendemos um certo comportamento durante os anos da nossa juventude que treinou a nossa mente a querer as coisas para mim mesmo, a exigir o que eu quero. Bom, umas pessoas são mais do que outras, correto? Mas é uma tendência natural, é um pendor da carne natural, é a natureza humana em nós. Mas o corpo espiritual não se preocupa acerca de si mesmo. Porquê? Porque tem a vida eterna. Não tem fome. Não tem essas necessidades físicas. E por isso nós estamos a ser treinados, temos que aprender um modo de vida diferente. Um modo de pensar diferente. E por isso temos que nos arrepender do que somos, além de nos arrepender do que fizemos. Vejam, por exemplo, em Provérbios capítulo 14, Provérbios capítulo 14, Provérbios capítulo 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Isso é tão importante que é repetido em Provérbios 16, versículo 25. Há um caminho que ao homem parece direito. A minha maneira de ver é assim. Quantas vezes é que você esteve a falar com pessoas acerca, por exemplo, da verdade de Deus ou coisa assim, e as pessoas dizem, mas da minha maneira de ver. Eu já vi tantas vezes. Da minha maneira de ver, isto significa isto, aquilo ou aquilo outro. Porque estas leis não são aplicáveis a nós, porque nós somos, por exemplo, brasileiros. Queridos irmãos, há caminho que ao homem parece direito. Mas simplesmente estamos-nos a iludir através desta mente carnal. Mas ao cabo dá em caminhos de morte. É o caminho da morte. Porquê, irmãos? Porquê que isto acontece? Vejam em Jeremias capítulo 10. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. A mente carnal, o homem seguindo o caminho da natureza humana, não cabe a ele determinar a maneira correta de viver. E por isso há tanta infelicidade, tanta tristeza, tanto sofrimento no mundo. Porque não estão a seguir o caminho da felicidade, da alegria e do bem-estar.
E por isso lê-se no versículo 24, castiga-me, ou digamos assim, Pai, ensina-me, instrui-me gentilmente, mas em justa medida, isto é, com misericórdia. Pai, guia-me, ensina-me, instrui-me, dá-me esta educação, isto é, este treino, este conhecimento, mas em misericórdia, por favor, em justa medida. Não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Pai, ensina-me no caminho certo, mas por favor, Pai, com gentileza, com misericórdia, por favor, Pai, porque eu não sou nada. Precisamos de orar por isso, irmãos. Precisamos de orar e pedir a Deus para nos ajudar, Deus nos ajudar a ver o que é que nós somos. Porque o que nós somos, nós não vemos a nós próprios. Às vezes é a nossa esposa ou o nosso esposo que nos diz: olha, tu és assim. Não, eu não sou assim. Tu és? Não, eu não sou assim. Então tem um grande argumento. Não, não é. Tu é que és. Não. Irmãos, onde é que está a humildade? Aonde é que está a humildade quando temos este argumento? Irmãos, precisamos de humildade e precisamos de entender que nós não vemos o que nós somos. Não cabe ao homem ver o seu caminho, não cabe ao homem ver a si próprio, os nossos próprios pecados escondidos que nós não os vemos. Vejam também aqui em Jeremias 17, versículo 9 a 10. Jeremias 17, versículo 9 a 10. Enganoso é o coração. Irmãos, o seu coração está a enganar a você, dizendo: olha, mas eu sou boa pessoa, eu sou humilde, eu falo assim muito humildemente, olha, irmão, irmã, eu sou muito humilde, eu estou a tentar. Será possível que o nosso coração nos esteja a enganar? Porque diz, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Você consegue dizer a você mesmo que você é desesperadamente corrupto? Ou você diz: não, eu não. É a minha esposa, ou o meu marido, ou são os meus pais, ou são os meus filhos, ou são estas pessoas aqui, por exemplo, na igreja, que não entendem o que eu faço. Mas eu? Não, eu tenho conduzido corretamente. Você está realmente a enganar-se? Você está realmente a ver que você é desesperadamente corrupto? Precisamos nos arrepender do que somos. Deus é o Senhor, lemos no versículo 10, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Deus está provando, está testando, está observando a sua atitude, a sua maneira de reagir.
e você está a reagir de uma maneira agradável a Deus? Sim, você está a reagir de uma maneira agradável a Deus? É assunto muito importante para pensarmos, irmãos. Veja em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Amados, irmãos, amados, exortos como peregrinos forasteiros que sois neste mundo. Nós somos peregrinos forasteiros neste mundo de Satanás. E diz assim: exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais. Perdão. Você está-se a abster das paixões carnais? Isto é, da atração da sua natureza humana, desta atração, puxando você para baixo, para o seu próprio egoísmo, para as suas próprias paixões, para as suas próprias ideias, para as suas próprias teorias. Abster-vos das paixões carnais. Isto é, do que você é, do que nós somos, que fazem guerra contra a nossa vida humana, contra o nosso ser humano. Por isso é que Paulo disse em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Paulo estava a ver, a reconhecer o que ele era. O que ele era. Estava a reconhecer o que ele era. E o que ele era é que era algo que ele detesta. Detesta. E por isso um bocadinho mais adiante, no versículo 21, diz: então, ao querer fazer o bem, com a mente dele, ajudada com o Espírito de Deus, entendo a lei de que o mal reside em mim, na carne dele. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. O que eu quero fazer no meu coração, eu quero fazer, obedecer a Deus. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, na natureza humana, no que eu sou, outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, da lei que está a trabalhar do Espírito de Deus, com o Espírito do homem no homem, que estou a querer obedecer a Deus, isso me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desaventurado, o desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Mas, segundo a carne, segundo a natureza carnal, do que eu sou como um ser carnal, sou escravo da lei do pecado. Queridos irmãos, Paulo reconheceu que tinha este problema.
reconheceu de que ele tinha e que estava arrependido do que ele era. E nós precisamos chegar à mesma condição. Um bocadinho mais adiante, em Romanos 8, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Se você está neste pendor da natureza humana, não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estão na carne. Deus quer que sim. Vós, porém, não estão a seguir este pendor, esta inclinação da natureza humana, mas estão a seguir a inclinação do Espírito. Se de facto o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, só há um Espírito, que é o mesmo Espírito, só há um Espírito, o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto. Esta natureza humana, esta carnalidade, você está a matar, você está a destruir esta inclinação da carne. Na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. O Espírito é vida por causa da justiça. Pessoas dizem, mas não eu não sou um desses. Leiam, irmãos, em Salmos 14. Salmos 14. Salmos 14. Versículo 2 a 3. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos, incluindo você e eu, e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer, nem um sequer. Queridos irmãos, temos que nos arrepender do que somos. Em Lucas 24, 47, descreve que essa é a obra que nós temos que fazer hoje em dia, que temos que pregar o arrependimento. Lucas 24, versículo 47. E em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. É o que nós estamos a fazer, irmãos. Este sermão é parte desta obra de pregar arrependimento. Não é só arrependimento do que fizemos, mas arrependimento do que somos. Então, com esse verdadeiro arrependimento do que fizemos, do que somos, então fazemos um compromisso. Um compromisso. Entendendo esse compromisso, entendendo esse contrato. Compromisso a Deus perante os servos de Deus que têm a autoridade de Jesus Cristo para fazerem esse compromisso. Em Romanos capítulo 2, versículo 4 a 5, Romanos capítulo 2, versículo 4 e 5. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Deus tem paciência, Deus espera que te arrependas e dá-te tempo, e dá-te mais tempo, e tem dado a você e a mim mais tempo. Mas, se não nos arrependermos, diz assim, segundo a tua dureza e coração impenitente,
acumulas contra ti mesmo ira. Ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Se não te arrependes, Deus está-te a dar tempo. Mas tens que arrepender do que fizeste e do que somos. E Deus está-te a dar tempo. Mas se não te arrependeres, estás a acumular ira. Ira de Deus para o dia da ira. Por isso, temos que chegar ao ponto de que temos que reconhecer que precisamos de obedecer a Deus, mudar o nosso caminho do velho eu para o novo eu, arrepender e começar a obedecer a Deus. Sim, precisamos de acreditar em Cristo. Somos salvos pelo sangue de Cristo. Mas isso não quer dizer que não precisamos de obedecer a Deus. Uma vez que Deus nos perdoa. Agora temos que lhe obedecer. Então Deus dá o Espírito Santo dele aos que lhe obedecem, porque se arrependeram. Isso é o que quer dizer arrepender. Arrepender quer dizer que para de desobedecer e obedece. E em Atos 5:32 diz que Deus dá o seu Espírito aos que lhe obedecem. E em Romanos 5, versículo 5, Romanos 5, versículo 5, lê-se: Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. O Espírito Santo é dado àqueles que lhe obedecem. Atos 5:32. Obedecem porque se arrependeram. E por isso o arrependimento é positivo. Porquê? Porque recebemos o Espírito Santo de Deus e então recebemos o amor de Deus, a alegria de Deus, a felicidade que vem de Deus, a paz interna que vem de Deus. O arrependimento é positivo. E vejam também em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, começando no versículo 18. 1 João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de facto e de verdade. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Porquê? Porque guardamos os seus mandamentos, os mandamentos de Deus. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. E o que lhe é agradável é de arrependermos do que somos para sermos uma nova pessoa. Ora, o seu mandamento é este, irmãos. Creemos em nome do seu Filho, sim, que é o nosso Salvador, nos salva de graça, mas amemos uns aos outros, obedecemos às leis de Deus de amor, porque as leis de Deus são amor e submissão a Deus e amor ao próximo, segundo o mandamento que nos ordenou. Como vemos então, irmãos, o homem estará completo. A mente humana, estando unida com a essência espiritual de Deus, que procede do Pai Celestial, isto é o Espírito Santo de Deus, então nós vamos estar completos. Vamos ser um novo homem. Vamos mudar do que somos para o que Deus quer que sejamos, para o que é agradável a Ele. Este é o método que Deus providenciou para estarmos completos, felizes, satisfeitos e alegres pela eternidade fora.